Olha, vamos imaginar um rei cuja riqueza, cujo poder eram tão, mas tão lendários que acabaram virando mito. Pois é, esse rei era Salomão. E o mundo dele? Era uma era de ouro, de uma opulência, sabe? E com projetos que pareciam desafiar os próprios deuses. E bem no meio de todo esse esplendor surge aquela pergunta, né? Uma pergunta que parece quase impossível de responder. Como é que um homem só, um único rei, conseguia governar não só um império gigantesco, mas também um palácio com 1000 mulheres? E não eram mulheres quaisquer, não. Cada uma ali representava uma nação, uma aliança política, uma ambição. Bom, vamos aos números, porque eles por si só já contam uma história em tanto. 700 esposas. E olha, todas elas de linhagem real, viu? Cada casamento era, na verdade, um tratado político. Um acordo selado não com tinta e papel, mas com um véu de noiva. E se não bastasse, some a isso mais 300 concubinas. A conta é essa mesma. 1000 mulheres. Pensa só, 1000 alianças diferentes, 1000 culturas e, claro, 1000 intrigas em potencial, todas morando juntas sob o mesmo teto. Era basicamente um reflexo do próprio império, só que em miniatura. Ok, mas aí a gente se pergunta, como é que uma estrutura gigantesca como essa se mantinha de pé? Bom, para entender isso, a gente precisa olhar primeiro para a base do poder de Salomão, ou seja, a sua riqueza, que era, assim, incomparável, e o jeito como ele fazia questão de mostrar isso para o mundo todo. E olha, símbolo de poder maior do que o grande templo simplesmente não existia. Construído lá por volta de 957 a.C., aquilo ali não era só um lugar para rezar, de jeito nenhum. Era o coração pulsante de Jerusalém, tanto espiritual quanto político. Uma verdadeira declaração, feita em ouro e pedra. A escala do projeto era uma coisa assim monumental. Pensa bem, foram 7 anos de construção. E a força de trabalho? Mais de 180 mil homens. É muita gente. Um esforço de engenharia, de logística, que, sinceramente, intriga os especialistas até hoje. E por dentro, então? O luxo era algo que a gente mal consegue imaginar. Tenta visualizar o cheiro. O cheiro dos cedros do Líbano se misturando com o incenso. As paredes, do chão até o teto, cobertas de ouro puro. Pilares de bronze maciço na entrada. E lá no centro de tudo, bem no coração do templo, protegido por querubins gigantes, ficava o objeto mais sagrado de todos, a Arca da Aliança. Então, o ponto principal é este. O templo passava uma mensagem dupla, sabe? Para o povo era a casa de Deus aqui na terra, um símbolo máximo de fé. Já para os reinos vizinhos, para eles era uma demonstração clara, inegável, da riqueza e do poder de Salomão. Certo. Agora, vamos sair um pouco do sagrado e entrar no secular. A gente vai ver como essa mesma lógica de poder funcionava, só que a portas fechadas lá no mundo complexo do harém de Salomão. Porque, olha, aquilo ali estava longe de ser só um lugar de prazer. Era, na verdade, o verdadeiro centro do poder político do reino. E lá dentro, a hierarquia era tudo. Pensa assim. De um lado, as esposas reais, como a filha do faraó, por exemplo. Elas viviam em pavilhões luxuosíssimos nos andares de cima. Elas tinham os próprios selos, faziam negócios e mantinham laços super importantes com suas nações de origem. Do outro lado, nos andares de baixo, ficavam as concubinas. A vida delas era grandiosa, claro, mas com muito menos prestígio e influência. O papel delas era mais interno, sabe? Servindo ao rei dentro do palácio. A vida ali dentro daquelas paredes era uma mistura maluca, sabe? De um lado, rituais super suntuosos e do outro, uma competição intensa, constante. Ali, a sedução era uma arte, e o grande prêmio, o prêmio máximo, era o favor do rei. E olha, a preparação para passar uma única noite com o rei era um evento por si só, um ritual que durava o dia inteiro. Começava com um banho em 7 piscinas com óleos preciosos, tipo mirra e canela. A pele era tratada com mel e leite, o cabelo penteado com pentes de marfim. Cada detalhe, das roupas às joias, era pensado, escolhido a dedo pelo seu poder simbólico. Mas o jogo de verdade ia muito além da beleza física. As mulheres mais espertas usavam a inteligência. Elas participavam das discussões sobre o governo, sabe? Formavam alianças estratégicas entre si, usavam as servas como uma verdadeira rede de espionagem para conseguir informações, e até os presentes que trocavam tinham significados secretos. Era um xadrez sutil, constante e, com certeza, muito perigoso. Só que, claro, toda essa opulência tinha um preço, e um preço bem alto.
A grandiosidade de Salomão, seja nas construções ou no harém, começou a pesar demais nas costas de um reino que já estava ficando sobrecarregado. Pensa comigo, manter 1000 mulheres num padrão de vida da realeza era um peso financeiro absurdo. Para bancar esse luxo todo, o tesouro do reino foi se esgotando. E qual a solução? Aumentar os impostos e até instituir trabalho forçado. Aquele orgulho que o povo sentia do rei foi, aos poucos, se transformando num ressentimento profundo. Mas talvez a consequência mais séria de todas não tenha sido financeira, e sim espiritual. Cada esposa estrangeira trouxe seus próprios deuses para o coração de Jerusalém. O que começou com uma simples tolerância diplomática acabou virando a participação do próprio Salomão em rituais pagãos. Ele chegou a construir altares para outros deuses, sabe? E essa atitude não só abalou a fé do povo, mas plantou as sementes da divisão que mais tarde acabaria destruindo o reino. Mas calma, que tem mais uma camada nessa história toda do Salomão, uma camada que vai além da política, além da religião, e entra, digamos, no reino do místico. Pois é. Além dos registros bíblicos mais conhecidos, existem textos antigos que dão uma outra explicação. Uma explicação bem sobrenatural para como Salomão conseguiu fazer tudo o que fez. A lenda fala do Anel de Salomão, um artefato mágico que teria o nome secreto de Deus gravado nele, e que dava ao rei o poder de comandar demônios e espíritos. Aí fica a pergunta: será que foram essas forças sobrenaturais que moveram as pedras gigantes e levantaram as vigas do templo? Será que foi assim que ele fez o que parecia impossível para meros mortais? E é isso que nos leva à pergunta final. Afinal, o que é a Saga de Salomão? É uma crônica sobre fé e sabedoria divina? É um alerta? Uma lição sobre como o excesso pode corromper até os maiores reinos? Ou será que é a lenda de um rei que dominava forças muito além da nossa compreensão? A resposta talvez não esteja em uma coisa só, mas em todas essas camadas juntas.